A divisão das Coreias começa pela invasão japonesa em 1910, com a apropriação total e um grande fluxo da população japonesa para a Coreia. A formação de colônias, tomada de terras produtivas, exploração de trabalho e a proibição do uso da língua coreana e da disseminação da cultura foram algumas das medidas tomadas pelos japoneses. Em 1930, porém, o Japão começa a intensificar a violência utilizada na colônia, aumentando os casos de estupros contra as mulheres e agressões físicas. Sendo o Japão um dos países apoiadores da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os coreanos se juntaram com os Estados Unidos para guerrilhar contra o Japão, mesmo com muitos coreanos servindo o exército para o lado japonês. Nos dias de hoje, ainda é observado o desentendimento dos dois países, como por exemplo na língua. Na Coreia, esse período é conhecido como ocupação forçada japonesa, enquanto no Japão, o termo utilizado é Coreia do período governado pelos japoneses. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética dividiram a Coreia em duas zonas de influência pelo paralelo 38, sendo o norte da União Soviética e o sul dos Estados Unidos, durante a Conferência de Potsdam. O povo coreano não teve decisão na divisão feita, o que causou insatisfação. A ocupação militar dos territórios contribuiu para a formação de nações alinhadas à política de cada país dominante. Kim Il-sung era o líder do norte e Shin Man-hee o líder do sul. Os dois governos esperavam reunificar o território sob sua liderança. As ocupações estrangeiras acabaram em 1949, porém com a tensão cada vez maior. A Coreia do Norte manifestou a intenção de invadir o sul, pedindo ajuda para Stalin, que aceitou com medo da possível influência da China no território. A União Soviética providenciou armas e suplementos, acontecendo a invasão em 25 de junho de 1950, ultrapassando o paralelo 38. No dia 27, a ONU liberou a Resolução 83, que aprovava a intervenção estrangeira no conflito. Forças americanas se mobilizaram. Assim, se iniciou o primeiro conflito armado da Guerra Fria, causando apreensão no mundo pelo risco de uma batalha nuclear em decorrência das potências militares envolvidas. Entre junho e setembro de 1950, o período conhecido como Primeira Fase foi marcada pelo predomínio do Norte, que encurralou o Sul no perímetro de Pusan. A segunda fase ocorreu de setembro a outubro de 1950, com o contra-ataque do Sul e dos Estados Unidos. Com o desembarque das tropas americanas em Incheon, o norte foi obrigado a recuar. Assim, o sul ultrapassou o paralelo 38, encurralando o norte perto do território chinês. A China, com medo da invasão do território chinês, mandou tropas para o combate, no lado norte. A terceira e maior fase do conflito foi a partir da entrada dos chineses em outubro de 1950, permitindo ambos os lados ficarem em situação de equilíbrio. A guerra agora era travada nas margens do paralelo 38, não tendo grandes mudanças territoriais. Com 2,5 milhões de vítimas, na maioria civis, e o título de um dos conflitos mais mortais do século XX, a pouca mudança do cenário levou a uma trégua assinada em 27 de julho de 1953. Sem um acordo de paz, até os dias de hoje não há um fim definitivo para o conflito. O Norte sofre com altas repressões para cidadãos comuns, enquanto o Sul investiu em um avanço econômico e tecnológico, se tornando um dos tigres asiáticos. Em 2018, Moon Jae-in, presidente sul-coreano, visitou o Norte para uma conversa diplomática com Kim Jong-un, ditador do Norte. Porém, a tensão entre as duas nações continua, havendo ameaças frequentes de ambas as partes.